Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso. Então, no capítulo 5, hoje a gente vai ver sobre o sistema de circulação de lama, ou fluido de perfuração, que é um dos grandes sistemas que a gente encontra numa plataforma de perfuração de petróleo. Tá? Então, lá no início, nos primórdios da área petrolífera, não existia o líquido de perfuração. O sistema de perfuração basicamente era por percussão. Ou seja, a rocha era batida contra uma ferramenta parecida com punção de grande peso e esmagando, Passando o tempo, é, as rochas eram quebradas, eram recolhidas por uma cestinha e aí continuava a perfuração, Isso funcionou até certa profundidade, até certo tipo de rocha, Essa figura aí a gente vê mais em detalhes do sistema de percussão da época. Mas, com o passar do tempo, os poços começaram a ser mais difíceis de ser perfurados, profundidades maiores a ser alcançadas, terrenos mais fofos, enfim, o sistema de percussão não funciona, não funciona principalmente em terrenos fofos, como a gente já viu, arenosos, por exemplo. Então, com o advento do sistema rotativo e com a inserção do fluido de perfuração, então a gente chega na tecnologia que hoje em dia ainda é utilizada, é empregada, que é o sistema de rotação com fluido de perfuração. Essa fotinha a gente vê os primórdios também, da broca com rabo de peixe, o pessoal ali pousando para foto com as primeiras brocas. Então, atualmente, então, esse é o sistema empregado, o sistema rotativo. A gente vê aqui nessas brocas atuais aqui os jets aqui no canto direito inferior, uma vista superior da broca. A gente vê esses 4 furos a broca por onde o fluido de perfuração passa, Então, qual que é a função principal do fluido de perfuração? As funções principais do líquido de perfuração, as primordiais, as primeiras, foram remover e carregar os cascalhos lá do fundo do poço. Com o tempo, com a verificação de segurança de poço, enfim, como funciona a física de um poço, logo se colocou outras funções para o nosso fluido de perfuração, que é controlar a pressão hidrostática do poço, criar um reboco na parede, para evitar a evasão da lama para dentro do meu poço. E também, em consequência, dependendo do tipo da lama, também ela resfria e lubrifica toda a coluna de perfuração. Tá? Quais são os tipos de lama, fluido de perfuração? Bom, existem diversos, No Brasil, praticamente offshore seriam na base líquida, água com base água ou base óleo, tá? Existem outras locações no mundo, que para poder furar utilizam outros tipos de base por fluido, Pode ser gasosa, utilizando ar, nitrogênio, gás natural, ou mista, mista líquida, quando utiliza espuma ou névoa, dependendo da locação e dependendo da aplicação. É. Isso é uma fotinha então dos profissionais que vão estar a bordo, normalmente numa plataforma offshore ou onshore também, que vão ser responsáveis pela fabricação e pelo controle do fluido de perfuração. O responsável basicamente é o químico, o engenheiro químico. E aqui à direita a gente vê um pessoal, mesmo plataformistas, enfim, que eles vão controlar o peso da lama, que vão medir o peso da lama em tempos para verificar se ainda está dentro dos padrões necessários para que a perfuração continue, que a pressão hidrostática fique sob controle. Então, esse slide aí a gente vê então um sistema de circulação fechado, de lama, de fluido. Qualquer plataforma basicamente serão esses componentes, esses equipamentos. A gente pode começar ali saindo dos tanques, onde está reservado, onde fica a lama preparada para perfuração. Saindo então pela tubulação, ela passa por uma bomba centrífuga. Essa bomba centrífuga nada mais é só para elevar o nível das lamas do tanque, para tirar do tanque, e aí sim ela joga nas bombas alternativas. Essas são as bombas mesmo responsáveis pela pressão que é enviada pelo fluido de perfuração, que são as bombas alternativas, que podem ser do tipo duplex ou triplex, enfim, a gente vai ver daqui a pouco. Saindo do tubo bengala, dependendo da plataforma, às vezes ela passa por uma mangueira vibratória, saindo da sala de bombas, tá? Mas vai subir na minha torre de perfuração pelo tubo bengala ou standpipe. Então, subindo pelo standpipe ou tubo bengala, ela vai passar pela mangueira flexível que está conectada ao meu sistema de içamento de cargas, ao top drive ou enfim, para Catarina, enfim.
Mas essa mangueira é conectada então no gooseneck ou no pescoço do ganso, que está dentro conectado ao swivel, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, saindo do swivel, passa pela, dependendo do sistema de perfuração, se for top drive ou sistema Kelly, enfim, ele vai entrar na minha coluna de perfuração, vai descer pela coluna, por dentro da coluna de perfuração até sair pela broca lá no fundo do poço, vai retornar pelo anular, ou seja, por dentro pelo meu poço propriamente dito, e vai retornar à superfície, onde vai encontrar a flow line ou linha de retorno. Então, nesse caso aí, a lama já vai estar suja, com os cascalhos removidos lá do fundo do poço, e aí vai entrar no sistema de limpeza, pelas peneiras, enfim, o sistema de limpeza da lama, e retornando aos tanques, então fechando o meu circuito de circulação de fluidos. Então a gente começa a ver algumas fotinhos. Então aqui é um tanque de lama, isso aqui é um onshore, ou seja, em terra, o tanque de lama às vezes é só um buraco escavado no próprio terreno, próximo à plataforma de perfuração. Adiante. Então linha de sucção, ou fazendo parte mesmo com aquela bomba centrífuga, só para retirar a lama, o fluido do tanque, onde está armazenado a lama de perfuração. Então a gente vai passando pela linha de sucção, pela bomba centrífuga, então a gente cai nas bombas alternativas, nas bombas de lama. São esses bichinhos aí, são esses equipamentos grandes, são responsáveis então para colocar a pressão na lama, para chegar na pressão suficiente lá embaixo e, enfim, conseguir remover o cascalho, carrear o cascalho. As bombas então são normalmente são dois tipos, ou duplex, ou seja, tem dois conjuntos de pistões, ou triplex, com três pistões. Pode se notar na figura que a gente vê duas bombas, é o mínimo que a gente vai ter pelo menos onshore, mas offshore no mínimo aí a gente vê 3 ou 4 bombas de lama, Por quê? Porque esse sistema de circulação de lama é fundamental durante a perfuração. Ele não pode parar, não pode ficar muito tempo sem bombear fluido no poço. Então, normalmente uma bomba está funcionando, a outra está como reserva ou backup. Se for 3, 2 funcionam, uma é de reserva. Enfim, só para ter um plano B em caso de falha, alguma coisa durante a perfuração. Aí então a gente vê uma bomba, na esquerda é uma bomba duplex, dois pistões, e na direita aí a gente vê a bomba triplex, A gente vê 3 entradas ali, são onde estão as camisas e os pistões, A bomba duplex, normalmente hoje em dia offshore nunca vi, Basicamente se utilizada é onshore, Por quê, Basicamente ela apresenta dois liners, Ela, para a mesma potência comparando com uma triplex, ela é mais pesada, Então, offshore principalmente a gente tem um espaço limitado, então é melhor ter uma triplex. Ação dupla, ou seja, nos dois movimentos do pistão, no vai e vem ele bombeia a lama. E nesse caso, como ele está usando os dois lados do cilindro, no vai e vem do pistão, ele tem que ter um bom selo para que não haja vazamento de lama, A bomba triplex, aí a gente vê agora. Então, basicamente, ela tem 3 liners, ou seja, 3 camisas, 3 conjuntos pistão-camisa. Comparando com a duplex, então ela é menor para uma mesma potência, a manutenção é um pouco mais fácil, o custo dela é menor, durante o bombeio a descarga então da lama é mais suave, desloca maior volumes a alta pressão e a ação simples, ou seja, ela só bombeia a lama num sentido do pistão, só na ida. Então aí a gente vê o pulsation dampener, que é essa bolota que fica na saída tanto da duplex ou do triplex. O pulsation dampener nada mais é do que um amortecedor, Ele evita que aqueles golpes que são dados pelas bombas sejam transmitidos, para todo o meu sistema hidráulico. Então, para evitar o fadigamento então das linhas hidráulicas, Normalmente ele é sempre ajustado antes da perfuração, pelo menos a 1/3 da pressão final. Por exemplo, se eu tivesse 1000 psi na minha broca, na pressão final, eu teria que ajustá-lo antes de começar a perfuração, pelo menos colocar 300 psi dentro do amortecedor de linha ou pulsation dampener,
Aí nós vemos então os liners, né, ou também as camisas, né, que dependendo do tipo da vazão ou da pressão que nós queremos durante a perfuração, essa combinação é feita entre pistão e camisas, tá? Então eles são removidos ou retirados, e colocados dependendo dessa combinação que queiramos durante a perfuração, tá? Existem vários materiais, né? Aí a gente vê algumas camisas com revestimentos cerâmicos, outros com revestimento bimetálico, outros com metálicos, enfim, são vários tipos, né, dependendo do tipo de lama que está sendo usado, né, para não pode desgastar muito fácil a camisa, enfim. Aí a gente vê a foto então dos pistões, né, que parece uma rodinha de carrinho de supermercado, né, tem mais ou menos esse diâmetro, mas enfim, ele é um material, parece uma borracha em volta, mas pode ser uretano, enfim, tá? Então isso aqui também é trocado, né, quando é feita a manutenção das lamas. Normalmente, então, a parte que desgasta mais fácil são os pistões, tá? Aí a gente vê a mangueira vibratória. Essa mangueira vibratória depende de plataforma para plataforma, mas é claro, né? Normalmente então é na saída na saída da sala de bombas, tá? E vai atravessar, então vai conectar então no standpipe, no tubo bengala, né? Subindo então na torre de perfuração, tá? Então aí normalmente, então às vezes nesse tubo aí, né, os MWDs, LWDs conectam alguns sensores de pressão para monitorar o sinal provindo lá do fundo, tá? Enfim, esse tubo fica ligado na plataforma e vai lá para ponta pelo menos na metade da torre, claro, que em sua vez então ele é conectada na mangueira de circulação, que vai fazer, né, essa ligação diretamente para o gooseneck do swivel, tá? Só para o tubo bengala tem esse formato justamente, né, por causa esse peso da mangueira, né, para não exercer muito peso, né, para não fadigar a ponta do standpipe, ou tubo bengala, tá? Porque esse movimento vai ficar subindo e descendo essa mangueira durante toda a perfuração. Então, né, para não desgastar essa conexão, tá? Então, entrando pela bengala lá, o gooseneck do swivel, o fluido de perfuração então entra no swivel, que esse componente nada mais faz então do que a interface entre a parte fixa do meu sistema de perfuração, tá? Que é o içamento, a catarina, enfim, que só faz o movimento vertical, para o meu lado rotativo, né? No caso fosse um top drive, um sistema Kelly, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então ele faz essa interface entre o meio fixo e o meio rotativo, e ele vai então jogar a lama do meio, que não está girando, para um meio que está girando, tá? Então aí a gente vê o nosso sisteminha que a gente viu até agora. Então parte do tanque de lama, passa pela linha de sucção, bombas centrífugas, pelas bombas alternativas, as bombas de perfuração, né? A mangueira vibratória, o standpipe, a mangueira flexível, passa pelo tubo bengala, pela bengala ou gooseneck do swivel, tá? Entra no swivel e aí desce pela minha coluna de perfuração, saindo lá pela broca, tá? E retornando pelo anular do poço, tá? Que aí, né, saindo pela broca e carregando os cascalhos gerados durante a perfuração, então minha lama está suja, né? Ela está recebendo cascalho, ela precisa ser limpa, por vários motivos. Uma para remover o próprio cascalho, né, que é gerado pela perfuração, e outra para controlar o peso da própria lama, né, para manter a pressão hidrostática, né, no seu limite, tá? Então, saindo do poço, retornando do poço, a lama, né, normalmente vai passar por um sistema de limpeza, né, que utiliza, não, às vezes nem todos esses equipamentos, mas, né, no mínimo vai ter uma peneira vibratória, tá? Sai do poço, entra na peneira vibratória, onde que vai remover o grosso mesmo, o cascalho grosso da lama, tá? E depois vai passando por um refinamento, né? Vai tirando areia, o filter, gás, enfim, as menores partes, né? Vamos filtrar mesmo a lama de perfuração. Então aí a gente vê a foto de uma peneira vibratória, zero quilômetro, claro, né? Porque na prática, na sala de bombas, quando tiver fluido de perfuração, elas vão estar todas sujas de lama, tá? Beleza? Então, durante a perfuração, para remover os cascalhos, essas telas que a gente vê nesse slide aqui são trocadas nas peneiras, né? De acordo com a perfuração, né? Que ela vai acumulando sujeira e chega uma certa hora que tem que ser trocadas, tá? Normalmente esse é um dos papéis dos plataformistas, é fazer essa troca das telinhas das peneiras, tá? Aí a gente tem
uma fotinha aí de uma rosca transportadora, tá? Isso aí eu só coloco só pra um certo aviso, né, de perigo, porque depois que depois das peneiras vibratórias sempre tem uma rosca transportadora que vai removendo o cascalho, né, que foi retirado da lama, tá? É uma rosca sem fim que fica girando, girando e levando, né, transportando esse cascalho que foi retirado da lama, tá? Sempre tomar cuidado porque normalmente existe uma tela, uma grade em cima dessa rosca sem fim, por onde as pessoas transitam, tá? Então tome cuidado caso essa tela não esteja soldada, sempre verifique se ela está bem posicionada, porque uma vez, né, que uma pessoa pise ali dentro, esquece, né? Essa rosca aí é uma máquina, ela arranca a perna, arranca pé, arranca dedo, enfim, sempre tome cuidado com esses detalhes, tá? Essa é a foto então do dessiltador e do desareiador, né? Então, o próprio nome diz, eles vão removendo a areia, o silter da lama que vem lá do poço, tá? E vai fazendo a limpeza, né? E aí mais uma das funções então da própria lama de perfuração, né? É legal, mais pra frente a gente vai ver um pouco mais de controle de poço, mas uma das funções então da lama do poço é manter o controle hidrostático do poço, né? Imagine, antes do poço ser perfurado, né? Todo aquele solo, aquela geologia lá está em equilíbrio, né? Agora você começa a fazer um buraco, começa a remover material, né? Aquele equilíbrio inicial está sendo retirado, né? Se eu tiro, por exemplo, 1 kg de pedra e se eu não puser mais alguma coisa nesse local de material removido, aquele local vai estar em desequilíbrio hidrostático. Então eu tenho que colocar alguma coisa. Eu tirei 1 kg, eu tenho que colocar alguma coisa no local para evitar que eu perca o equilíbrio, né, estático das minhas rochas. Então essa é a função da lama, né? Imagina, eu perfurei o poço, removi 1 kg de rocha. Então no local desse 1 kg de rocha, eu tento colocar 1 kg de lama. E assim eu consigo manter o equilíbrio e evito que o meu poço colapse. Então, por isso que o peso da lama, que na verdade é a densidade que é medida, mas né, com o tempo passar ficou peso, enfim, é monitorada, para que eu mantenha esse meu poço, né, sob pressão hidrostática durante toda a minha perfuração, né? Se eu removo 1 kg de pedra, eu tenho que colocar pelo menos 1 kg de lama lá para manter, né, a minha pressão hidrostática, né? Mais para frente a gente vai ver revestimento, pontos de case, né, que a gente vai ver as trocas de fluido dependendo, né, de algumas situações que chega meu poço, né, que é trocado o fluido, mas a gente vai ver mais para frente, tá? O que eu quero mostrar nesse slide, por exemplo, é que quando eu estou perfurando, tá? Se tudo estiver em equilíbrio hidrostático, beleza, né? Se eu tenho 1000 litros de lama no tanque, no meu sistema de circulação, poço, tanque, enfim, se eu estou bombeando 1000 litros para dentro do poço, eu espero que retorne 1000 litros para o meu tanque, né? É um sistema fechado, tá? Mas se por acaso, né, a minha perfuração, eu começo a observar meu tanque de lama, eu estou bombeando 1000 litros e está voltando, sei lá, 900 litros, né? Com o tempinho, meu tanque vai começar a diminuir. Então eu verifico a altura do meu tanque. Opa, né? Eu estou bombeando 1000 litros, está voltando 900. Tem alguma coisa acontecendo? Estou perdendo 100 litros para algum lugar. Isso é um jeito de monitorar o meu poço. Se estou perdendo 100 litros em algum lugar e não é nenhum vazamento visível nas minhas tubulações, com certeza esse meu poço está bebendo, né, lama. Ou seja, por quê? Das duas uma, ou o peso da lama está excessivamente maior do que o peso de rocha que foi retirado, então ela está sendo absorvida pela formação, tá? Ou seja, ele está bebendo. Ou, né, outro caso, tô bombeando 1000 litros e estão retornando 1100 litros. Opa, tá aparecendo 100 litros do nada de lama? O que está acontecendo? Nesse caso, meu peso da lama não é pesado, vamos assim dizer, suficiente para manter os fluidos da própria formação no local onde eles estão. Então minha formação está injetando fluido para dentro do meu poço que está entrando no meu tanque. Então meu tanque está aumentando o volume, né? Nessas duas situações, tanto de perda quanto de ganho, não são situações
confortáveis, não são situações que devemos manter durante a perfuração. Se o poço está bebendo, ou seja, eu estou com um peso muito grande de lama, eu estou perdendo lama, estou perdendo material para ele, tá? Não é bom porque eu estou perdendo material, enfim, tá? E o contrário, eu estou recebendo fluido da formação. Esse é o caso mais perigoso, caso eu perca esse controle do peso da lama e minha formação injete muita coisa para dentro do poço, eu posso haver um blowout, aquelas imagens que a gente vê, petróleo, qualquer coisa fluindo do poço descontroladamente, tá? Então isso é uma situação não agradável, tá? Então a própria lama, então a função dela também com o passar do tempo, com as tecnologias, foi descoberto que para manter o equilíbrio do poço eu tenho que manter um certo peso da lama. Isso a gente vai ver mais para frente, controle de poço, tá? Mas só para adiantar que uma das funções, então, além de carregar os cascalhos gerados pela lama, uma das funções dele então é controlar o equilíbrio hidrostático do meu poço. Então, pessoal, era isso por hoje, tá? Então não percam o próximo capítulo, que a gente vai falar de um próximo sistema, que é o sistema de movimentação de equipamentos de perfuração, tá? Então tá, até mais, obrigado pela participação aí e até mais.